Alegria, salve, salve! Olá, família Seente! Muito bom ter você aqui com a gente. Antes de começar aqui o nosso tema desse vídeo, eu quero falar para você, aqui embaixo nós temos o nosso CNPJ, que é nosso Pix. Nós estamos fazendo uma campanha para abrirmos a porta do nosso centro para a rua. Hoje nós atuamos no fundo de uma casa, numa pequena edícula, e só chega até nós pessoas conhecidas ou indicadas. Então, a gente quer se tornar conhecido, a gente precisa ter espaço para armazenar as doações, que também nós temos do nosso grupo Chico Xavier, que faz doações de cestas básicas, enxovais, fraldas geriátricas, utensílios domésticos, roupas, e a gente precisa de lugar para armazenar e também precisamos de um lugar para atender as pessoas espiritualmente nos nossos trabalhos espirituais. E nós estamos fazendo essa campanha. Você que tocar seu coração de ajudar, nós estamos precisando unir as nossas forças para começar nessa empreita de um novo local onde a gente vai ter mais condições de trabalhar e de executar as nossas tarefas. Então, contribui com a gente, qualquer valor é muito bem-vindo e será muito bem aproveitado. Hoje, nós vamos falar sobre o tema crianças no plano espiritual. Mas, antes de tudo, dê o joinha, se inscreve no canal, ative o sininho, faça comentários, compartilhe com seus amigos, participa da Família Seente, colabora com a gente, que a gente monetizando esse dinheiro vem para a instituição. E na instituição a gente vai desenvolvendo sempre muitas obras de caridade. Hoje nós vamos falar sobre crianças no plano espiritual, como eu já disse, e vou chamar aqui a Vânia para dar um alô para vocês. Oi, boa noite. Como é que vão todos? Tudo bem? William, como é que você está? Conta para nós. Eu estou bem, agora com câmera nova, né? Vocês elogiaram. Agora está bonito, hein? Olha só, tá vendo? Tá vendo? Ó, perfil. Ó, tá bonito. Tá maravilhoso. Bom, eu não sou tão bonito quanto as duas, mas pelo menos de câmera nova eu não fico tão feio, né? Tem esse detalhe. Bom, o que eu queria lembrar só, porque a coisa mais linda do mundo, ela sempre esquece, porque ela já casou comigo, né? Mas a gente está fazendo casamentos aqui também, tá? Se você morar aqui na região da Baixada Santista e tiver interesse em fazer casamentos na Umbanda, nós fazemos casamentos, nós fazemos também batismos de adultos, de crianças, tá? Então, a gente está aqui à disposição de vocês. Acesse aqui na descrição a nossa comunidade, encontra a gente pela comunidade, agenda com a Andréa e a gente faz o casamento para vocês, tá? Casamentos e batismos, de adultos ou de crianças. E também leituras de cartas, também estamos fazendo isso, tá? O objetivo é trazer dinheiro para a nossa instituição. Então, é isso aí, vamos falar de crianças no plano espiritual. O que são crianças, gente? Crianças são seres humanos pequenos, né? Nossa, é óbvio, né? Eu vim aqui, eu vi esse vídeo, eu vi tudo isso para saber que criança é uma pessoa pequena. Muito bem. Além dela ser uma pessoa pequena, ela é um ser em fase inicial de aprendizado na encarnação que ela chegou, né? O fato é que no plano espiritual, ao desencarnarem crianças, elas seguem crianças. Como já dissemos em N vídeos aqui, não existem milagres, e nem muito menos mudanças absurdas, e nada no plano espiritual não faz sentido. Então, a criança desencarnou aqui, ela vai seguir criança no plano espiritual. Durante um tempo, ou ela vai ser abrigada pela sua família, caso ela tenha uma família lá que esteja pronta para atendê-la, ou ela vai ser abrigada em orfanatos. Existem também crianças que estão vagando, tanto quanto adultos, pode acontecer, dessas crianças precisarem de apoio, de ajuda, e o plano espiritual vai ajudá-las, convenientemente, na necessidade que elas têm. Então, tudo isso é uma coisa que a gente aprende, né, durante os nossos anos aí de espiritismo e de Umbanda, e essas crianças, elas fazem parte, portanto, desse processo quando elas estão ainda desencarnadas recentemente no plano espiritual. O que ocorre é que depois de um tempo, quando elas já entendem que essa forma que elas têm não é mais necessária, elas podem e elas passam a ter uma outra visibilidade, elas assumem uma outra feição. Poxa, então quer dizer que elas crescem? Crescem. Ou elas podem assumir uma imagem que elas tinham em encarnações anteriores. Não é isso, André?
É isso mesmo, mas eu queria dizer o seguinte: o espírito, quando já está um tempo no plano espiritual e já tem um esclarecimento, ele consegue modificar a sua aparência de acordo com a sua vontade. Necessariamente, quando você vê um espírito em formato de criança, ele não é o espírito como uma criança que é encarnada, que não tem consciência e conhecimento das coisas. Ele pode ser o espírito esclarecido, não é isso, Vânia? Sim, pode ser sim, por que não? Há muitas possibilidades. A gente que tem muito contato com os livros, principalmente os livros do GEM, que falavam muito sobre as cartas que Chico mandava para os pais de jovens, principalmente jovens, mas muito jovens, de 10, 8, 12, 15. A gente vê que tem uma diversidade muito grande entre eles. Existem meninos, crianças, por exemplo, esse menino aqui, André, ele morreu com doença, ele morreu com 8 anos, mas ele mandou uma mensagem para os pais, muito adulta, conversando com os pais, explicando que ele realmente não tinha condições de viver e que a doença dele era necessária, contando assim com uma certeza muito grande. Ele estava sendo amparado pelo avô, pela bisavó, mas veja bem, ele já estava esclarecendo. Com certeza, em bem pouco tempo, ele já tomaria a impressão física de uma encarnação adulta, porque o espírito ele está temporariamente no espaço, jovem, criança, mas ele também cresce e ele evolui. Nós temos também o caso de outro, que eu vou dar depois o nome dos livros, o Aldan Bernardo, que também tinha nem 13 anos, o Alan tinha 8, mas eles, quando falam com os pais, esses dois, principalmente, foram acolhidos pela família, pelo avô, pela bisavó, que ele não conheceu, nem o avô, nem a bisavó, que já haviam falecido há muito tempo, e foram recolhidos numa casa. Por exemplo, o menino aqui foi recolhido numa casa em que era a casa da família. Outros casos, não. Outros casos, existem escolas, tipo creche, mas eles moram lá. Não sei o porquê, porque ainda o plano espiritual ainda não nos explicou. Pode ser que um dia eles nos expliquem. Porque essas crianças estão nessa casa, uma espécie de um colégio, em que são muito amparados, muito queridos, muito amados, e as preceptoras deles fazem com que eles se sintam amados e não chorem e não sofram muito a distância dos pais. Isso eu mesma já recebi em psicografia. Existem essas escolas, essas casas de acolhimento para as crianças. E lá tem cursos, eles fazem atividades, eles fazem artesanatos, olha, uma série de coisas. Estudam o evangelho, estudam uma série de coisas. O espírito, quando passa dessa fase, que ele já foi amparado o necessário, com certeza vai clareando a sua memória, a memória de outras vidas, vai começar, eles vão com certeza serem trabalhados para isso, para que eles possam resgatar outras vidas e deixar aquela vida que ele teve, última, que desencarnou como criança. Essas são as informações que mais nós temos. Você tem mais alguma coisa, William ou Andréa? Então, me vem à cabeça agora 2 situações que eu acho que são bem emblemáticas. A primeira que me vem à cabeça é do livro Por Debaixo do Véu de Ísis, que ensejou o filme Chico Xavier 2, que conta a história, agora me falha o nome da pessoa, que ela, inclusive, é presidente atualmente do primeiro centro que Chico fundou em Pedro Leopoldo. E ela perdeu o filho com 5 anos, a partir de um acidente que ele caiu de bicicleta, bateu a cabeça e ativou um tumor que ele tinha e ele desencarnou.
E ela conta no documentário falado a respeito desse filme que a criança, quando ela já conhecia o Chico já era amigo da família desde que ela era criança, e quando ela foi até o Chico, a pessoa que ficava ao lado do Chico na mesa dizia, o nome da criança era Rangel, e aí disse, Rangel está aqui, porque essa senhora também conhecia a criança. E disse que ele estava correndo pela sala, né, brincando com outras crianças e tal, e ele foi e psicografou pelo Chico, uma mensagem bem legal, e vocês podem, inclusive, assistir o filme que nós já falamos dele, Chico Xavier 2, As Mães de Chico Xavier, né, que trata desse assunto. E a segunda coisa que me vem à cabeça é no filme também, livro, né, Deixa-me Viver, de Luiz Sérgio, de Vera Marinzec de Carvalho, conta a história da instituição Maria de Nazaré, que fica numa das colônias espirituais, não deixa claro se é Nosso Lar, se é Aldeia Nova, numa das colônias espirituais sobre o Brasil, que também conta que é uma instituição, como disse a Vânia, que cuida de crianças, inclusive com o objetivo de reencarne, crianças essas, neste caso, que foram abortadas. Então, essas crianças que foram abortadas, provavelmente, aí eu vou tentar interpretar, porque nesse livro não fala, nem no filme, mas provavelmente elas não têm família que possa abrigá-las ali no plano espiritual, elas iam voltar para uma encarnação com a família, e aí, ao retornar para o plano espiritual, precisando passar por uma nova experiência, elas são cuidadas nessa comunidade chamada Maria de Nazaré. São dois fatos aí que eu acho que ilustram bem o nosso assunto do dia de hoje. Então, William, quanto a isso, nós podemos fazer suposições de coisas, de situações, mas nós, que já temos alguma experiência em contato com tantos espíritos, nos trazendo informações, não só pessoais, como pelos livros do Chico, que eu até indico, se alguém queira ler, essas mensagens dos filhos, que é muita juventude, muita criança. Nós temos o livro Intercâmbio do Bem, que é do GEM, que esse livro aqui, né, que tem muitas mensagens, inclusive tem a mensagem penúltima aqui, que é do meu irmão, Vladimir, que desencarnou com 20 anos, e ele conta bem também a situação dele, esse é meu irmão. E tem esse outro livro, aliás, o GEM tem N livros. Agora, esse é Entes Queridos, onde eu encontrei as crianças para mostrar para vocês. Esse Entes Queridos é do GEM, Grupo Espírita Emmanuel. Se vocês entrarem no site, vocês poderão comprar os livros. Quem gosta e também quem tem familiar que perdeu alguma criança, que perdeu. É a maneira nós humanas de falar, né? Não perdemos. Que teve a passagem, que a criança já foi, e tem jovens também, e essas famílias ficam inconformadas. Vocês podem presentear com um livro desses, que eles vão ver as jovens, as crianças, contando como é no plano espiritual. Porque muitas vezes, se você conseguir que a criança, que a mãe ou o pai assistam os filmes, vai ajudar muito. Todos eles, Nosso Lar 2, todos eles mostram o plano espiritual. Apesar de que nada vai mudar a dor de você ter ficado sem a presença do seu filho. Não existe palavras que possa dizer da dor dessas mães. Eu presenciei isso milhares de vezes em Uberaba. E a dor das mães é muito grande. Só que quando recebi uma mensagem do filho, era uma carta, e ali comprovava-se que era o filho, porque ele dava nome de avó, de bisavô, de tio, de tias, e que o Chico não sabia, porque ele não vai saber o nome de tanta gente no mundo inteiro. Então, as mães ficavam com o coração mais aquecido, porque eles sabiam que as crianças estavam bem acolhidas. Mas, com certeza, as crianças são acolhidas, porque elas saíram da Terra com esta impressão física de uma criança.
saíram daqui assim, não são crianças, já tiveram N encarnações. Mas essa impressão fica, assim como o William já cansou de falar em outros vídeos, Andréia também. Quando a gente desencarna com a aparência física da última encarnação. Porque o perispírito, ele é uma capa do espírito. E se ele desencarnou criança, ele vai com a aparência do perispírito criança. E vai ter que ser acolhido como criança. Se é por avô, se é por mãe, se é por pai, não se sabe. Cada caso é um caso. Nós não existe regra no plano espiritual. Vocês precisam entender que não tem regra. Mas existe uma coisa: misericórdia divina, amor de Deus, que nunca, jamais vai deixar uma mãe sem consolação e um filho sem apoio do outro lado da vida. Isso não existe. Não existe porque nós viemos para cá por amor. Porque muitos nos amam e deram oportunidade para a gente vir aqui nesta vida. É por isso que a gente está aqui na Terra. Se vamos ter 10 anos de vida, 15 anos, cada um tem uma história. Cada família é uma história. Cada espírito é uma história. Mas todos nós podemos crer, sem dúvida alguma, não importa a religião que você tenha. A misericórdia de Deus é imensa. E ela jamais vai abandonar o espírito de uma criança livre, solta, abandonada na vida. Não. Vai ser acolhida de algum jeito. Não importa quem eram os pais, que situação social, econômica, não importa, porque isso, do outro lado da vida, acabou. A posição social, a cultura, o conhecimento fica aqui. Você leva dentro de você. Mas tudo isso fica aqui. Para Deus, para os mentores espirituais, para o plano espiritual, que são evoluídos, que estão muito próximo do Criador, é o amor. E eles nunca vão deixar uma criança abandonada, sem cuidado. Isso vocês podem ter certeza. E se essas mães precisam de um alento, existem N livros com mensagens de filhos comprovadas. Não é mentira. Tem comprovação com a família. Eles aceitaram como verdade porque eles sabem, eles entenderam que é verdade. Assim como no caso do meu irmão, ele ia fazer 20 anos e desencarnou com um acidente de carro. O meu pai não acreditava em nada. Ele se desesperou. Ele xingava a Deus, ele ficou revoltado, ele não queria mais nada. E as mensagens do meu irmão para ele foram uma surpresa, porque falou coisas nas mensagens que nem o meu pai sabia. Ele teve que se comunicar com irmãos mais velhos que confirmaram aquilo com que veio nas mensagens do meu irmão. E havia coisas que só meu pai sabia dentro dele o que estava se passando, e o meu irmão trouxe. Então, como o meu irmão, 20 anos, 19 anos, 18 anos, existem N que foram levados na época dessa juventude, que o Chico nos afirmou na época que eles iam ser preparados para a nova era, para virem numa nova era, porque eram espíritos que não tinham tanto débito, que eles não tinham necessidade de ficar aqui na Terra sofrendo como nós, como eu, que estou com quase 80 anos aqui, vou viver até 100, porque ninguém me quer do outro lado, porque o peso das coisas são muitas, mas eu estou tendo uma grande oportunidade. Eu tenho 3 filhas maravilhosas, 3 genros maravilhosos, especialmente o William, que está muito próximo, que devo muito a ele, carinho, atenção,
A gente não pode dizer. Agora, quando é arrancado do seu ventre, arrancado do seu colo, uma criança, eu acho que a dor é imensa, porque eu ouvi e acompanhei a dor da minha mãe. Mas minha mãe, como espírita, médium, e depois conhecendo o Chico e recebendo as mensagens do meu irmão, ela se tranquilizou, e nós trabalhando no Grupo Espírita Emmanuel, presenciando tantas e tantas mães. A minha mãe, muitas vezes, acalentava o coração de outras mães que também tinham perdido os jovens por acidentes. Então, tudo isso é maravilhoso. Criança no além, criança além da vida. Aliás, tem um livro do Gen que chama Crianças no Além, que é uma história de um japonesinho, muito gracinha. O livro todo é mensagem dele, o livrinho todo. Aconselho vocês que gostam desse tipo de leitura ou querem entregar para alguém, Grupo Espírita Emmanuel. Eles têm o site e lá tem os livros, valores e a quantidade de livros enorme. Então, da minha parte, William, o que eu podia falar sobre criança no plano espiritual é a minha participação de hoje do vídeo. Não reparem o cabelo, que o ventilador está levantando tudo. Primeiro, eu quero agradecer todos os seus elogios, aos quais confesso não merecer. Faço o que faço porque amo você. Agora, e em relação aos meus concunhados, eu também sei que eles gostam muito de você, e as suas filhas eu tenho certeza que te amam também. Mas, enfim, eu acho que o assunto está bem explorado, né, o que a gente queria falar sobre isso. Acho que a coisa mais importante para entender, tinha um grande amigo meu do passado que ele dizia o seguinte: se esquecer tudo que eu disse, lembra do seguinte, que é muito importante. Nada no plano espiritual não faz sentido. Portanto, se a criança desencarnou criança, ela seguirá criança. Mas no momento que ela compreender a sua nova condição, ela vai crescer, vai evoluir, ou na mesma forma, num processo de evolução natural do perispírito, ou assumindo uma forma que ela tinha em outra encarnação quando ela tivesse entendimento. Esse é o processo natural. E os livros que a Vânia falou, tanto quanto os 2 filmes e livros que eu mencionei, eles são reais e eles valem muito a pena serem assistidos, tá? Tanto o livro psicografado pela Vera Marinzec de Carvalho, que é do espírito Luiz Sérgio, quanto Por Detrás do Véu de Ísis, tem inclusive documentários no YouTube falando a respeito da questão do Rangel, que é o filho dessa senhora que é presidente do primeiro centro espírita que o Chico fundou em Pedro Leopoldo. André, por favor, faça aí a reflexão do dia para a gente, que acho que hoje tem uma importância grande falarmos disso. A reflexão do dia é: a vida continua. Ela não termina de nenhuma maneira, de nenhuma forma. Somos sempre vivos, seja aqui no plano espiritual, e evoluímos, aprendemos, nos desenvolvemos de maneiras diferentes, de momentos diferentes, de formas diferentes, mas nós nos desenvolvemos. Então, é um erro imaginar que tal coisa é daquele jeito e permanecerá daquele jeito eternamente. A evolução é uma lei universal. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram no vídeo até aqui, e lembrando que aqui embaixo está o nosso Pix, para você contribuir com a abertura da nossa casa de porta para a rua, ajudando nas nossas obras sociais. Nós estamos angariando dinheiro para que a gente possa ter essa estrutura de fazer a nossa casa de porta para a rua, que hoje a gente está numa edícula bem pequenininha no fundo de uma casa. Bem, eu quero agradecer e pedir, dê o like, se inscreve no canal, ative o sininho, ative as notificações, né? Sininho, e comente. Deixe suas perguntas e faça seus comentários. É muito importante a sua participação. Saiba que a gente lê tudo, viu? Mas respeitosamente. Comentários respeitosos, que nós aqui temos muito respeito por você. Um beijo no coração de todos e axé. Axé, até a próxima.